Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Lázaro ressuscitou? Como posso servir melhor? Como posso evitar ser a oposição? Como posso aplicar o justo domínio? O que são combinações secretas? Como posso ser alguém de alto rendimento e baixa manutenção? Veja isso e muito mais neste vídeo. Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Hoje eu vou abordar uma forma de como nós podemos estudar uma experiência, uma história das Escrituras e saber aplicar ou extrair a aplicação para os dias de hoje. Para isso nós vamos usar uma escritura muito conhecida que se encontra em João, capítulo número 12, os 11 primeiros versículos. Nós encontramos uma experiência que Jesus Cristo teve com alguns personagens. E nós vamos então juntos aprender como extrair dessa história ou dessa experiência aplicações para os nossos dias. Antes disso, eu gostaria de apenas mostrar a vocês uma citação de uma autoridade chamada Elder Robert de Hales. E ele ensina o seguinte: um componente crucial à aquisição de conhecimento do Salvador é praticar os princípios que ele nos ensinou, a fim de obtermos a maior elucidação que as Escrituras nos oferecem. E nós devemos focalizar o nosso estudo nos princípios e doutrinas, em vez de lugares e nomes. Não são simplesmente fatos que buscamos num livro ou nas Escrituras, e sim um entendimento que possa transformar o nosso comportamento e fazer uma grande diferença em nossa vida. Então, o propósito maior é nós estudarmos as Escrituras buscando os princípios e doutrinas, e não simplesmente lugares e nomes. É importante entender o lugar, o local, a cultura e o contexto da história, mas o mais importante nisso é nós buscarmos extrair os princípios e doutrinas que eu posso aplicar na minha vida pessoal. E eu gostaria de compartilhar com vocês então esse capítulo de João 12, de 1 a 11. E eu vou mostrar para vocês como que eu particularmente estudo as Escrituras, ou esse bloco que nós chamamos de bloco de Escritura. Existe algo no ensino da igreja que é algo que pode nos ajudar muito, que é chamado o poder das três leituras. O que seria o poder das três leituras? É você ler uma primeira vez para compreender o contexto do que está acontecendo na história, na experiência. E novamente você vai ler uma segunda vez, aí você vai pegar um pedaço de papel e identificar princípios e doutrinas que você consegue anotar. E na terceira leitura, é você, na verdade, focar em alguns ensinamentos que você não identificou na segunda leitura. E então aí você vai ter, de uma certa forma, um reforço. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para vocês poderem entender. Então, eu leio uma primeira vez para entender o contexto da história. Na segunda vez, eu pego um pedaço de papel e nisso, então, eu vou fazer o que eu chamo de um esboço ou um cabeçalho daquele bloco que eu estou estudando. O bloco que nós estamos vendo hoje é João 12, de 1 a 11. Então, aqui, como vocês podem ver, eu montei um cabeçalho do versículo de 1 a 6 para poder visualizar de uma maneira melhor na tela. E vocês vão ver que no versículo 1 eu faço um resumo do que eu entendi na segunda leitura.
E eu estou identificando algumas coisas de que na minha leitura. E no versículo 1, o que eu identifico é que a vida de Lázaro foi restaurada e ele não foi ressuscitado. E nós vamos falar um pouco disso depois. No versículo 2, eu identifiquei de uma forma de uma pergunta. Você quer ser servido ou você está para servir? É lógico que as duas coisas são importantes, mas às vezes a gente só quer ser servido, né? No versículo 3, eu identifiquei que a Maria, ela deu tudo o que tinha. Ela transbordou tudo aos pés de Cristo com um coração cheio de júbilo. No versículo 4, eu identifiquei sobre a oposição. E eu identifiquei que a pior oposição é a de dentro de casa. E nós vamos entender depois no versículo 4. No versículo 5, a oposição, normalmente, ela usa a lógica racional. Então, na verdade, substitui uma ação excelente por uma ação boa. Então, ao invés de nós podemos lembrar aquela escritura de Marta e Maria, que o próprio Senhor disse a Marta que Maria escolheu a melhor parte. Não que Marta estivesse fazendo algo que não era correto, mas era algo que na visão do Senhor era bom, mas o que Maria estava fazendo era algo, né, melhor. E naquele momento o Senhor não julgou Marta, ele permitiu que Marta servisse da maneira que ela sempre gostava de servir. No momento que o Senhor ensinou esse princípio mais elevado para ela, foi quando ela julgou a atitude de Maria. Quando ela disse para o Senhor, né, Senhor, não se te dá que Maria venha me ajudar e depois nós duas vamos ouvi-lo? E aí então, aí o Senhor nesse momento ensinou um padrão mais elevado para Marta. E ele disse, Marta, Marta, estás afatigada. Maria escolheu a melhor parte. E esse é o princípio que eu identifiquei. No versículo 6, nessa experiência, nesse momento, Judas Iscariotes estava lá. E no versículo 6 diz que Judas Iscariotes era um ladrão. E infelizmente ele usava essa posição alta, né, perto do Senhor, mas com um domínio injusto. Aí nós vamos aprender algumas coisas para nós podermos usar ou ter o domínio justo e não injusto. No versículo 7, então vocês viram que eu fiz do 1 ao 6, agora eu estou do 7 ao 11, que são os 11 versículos do capítulo 12. No versículo 7, então, eu identifiquei que é de fazer algo diferente, que nós temos que sempre buscar fazer algo diferente. O Elder Bedner, certa vez, ele ensinou que se nós fizermos sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, a gente sempre vai ter o mesmo resultado. Então, a gente procurar fazer algo diferente. E nunca impedir ninguém de servir ao Senhor. E sempre buscar deixar uma marca, um legado. No versículo 8, eu identifiquei continuar a servir a todas as pessoas sem perder o foco principal, que é Jesus Cristo. Sempre procurar ser como Ele é. No versículo 9, eu identifiquei que nós não podemos ser meros ouvintes da palavra. Não podemos ouvir as palavras de Cristo levianamente e não ouvir a Cristo ou aos seus profetas ou o que está registrado nas Escrituras. No versículo 10, eu identifiquei sobre combinações secretas. E aí nós vamos ver o que é combinação secreta. Isso aconteceu desde o Velho Testamento. Uma das primeiras combinações secretas que aconteceu foi quando Caim matou Abel. E ele teve uma combinação secreta com Lúcifer. Então, no versículo 11, nós vamos identificar que nós não podemos ser membros repelex, que repele as pessoas. Nós temos que buscar ser membros de alto rendimento e baixa manutenção. E temos que buscar atrair as pessoas e não repelir as pessoas. E as nossas escolhas, as nossas atitudes é que vão nos ajudar a atrair. Atrair não quer dizer que você vai chamar, mas o seu exemplo vai fazer com que as pessoas queiram estar próximo, queiram copiar ou imitar aquilo que você faz.
Então nós vamos agora ver como se fosse a parte da terceira leitura, identificando no versículo 1, nós vamos ler lá. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Embora aqui na Escritura está dizendo que Lázaro ressuscitou dos mortos, nós precisamos entender isso, e isso faz parte da doutrina, que essa palavra ressuscitara, que Lázaro ressuscitara dos mortos, quer dizer, ele foi restaurado dos mortos. Um detalhe importante que nós precisamos entender nesse evento que aconteceu, a palavra diz, na ressurreição de Lázaro, ou na restauração da vida de Lázaro, é que quando a Maria e a Marta mandaram chamar Jesus Cristo, e Jesus Cristo levou 4 dias para ir lá, para chegar no local. E nós aprendemos por várias experiências que o Senhor curou muitas pessoas através da sua fé, até sem estar no local. Mas por que essa experiência o Senhor se demorou 4 dias para chegar lá, no momento que ele restaurou a vida de Lázaro? Existia uma lei judaica que eles só reconheciam uma pessoa oficialmente morta depois de 4 dias. Então, nessa experiência de Lázaro, o Senhor queria que não só as pessoas que eram a favor de Cristo, que seguiam Cristo, mas as pessoas que eram contra Cristo, eles pudessem ter uma experiência em que eles não pudessem negar o poder de Cristo. Porque se ele fosse antes dos 4 dias e ele restaurasse a vida de Lázaro, eles iriam poder dizer que pela lei judaica Lázaro não estava morto oficialmente. Por isso que o Senhor então, quando chegou lá, e as irmãs disseram, olha, já é tarde demais. E o Senhor então ensinou aquele padrão elevado. Todo aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. E aí foi no momento em que ele pediu para que removessem a pedra e chamou Lázaro para fora da tumba, depois de 4 dias. Então, aqueles judeus que eram contra Cristo, eles não poderiam de forma nenhuma negar que Cristo tinha o poder, né, da morte e da vida. E aí ele então restaurou. Por que ele restaurou a vida de Lázaro? Porque Lázaro, depois de algum tempo, morreu novamente. E por outro lado, nós vamos entender também, em 1 Coríntios 15, 20, Atos 26, 23, diz que Jesus Cristo foi as primícias dos que dormem, ou ele foi o primeiro a se levantar depois da morte. A palavra dormir, nesse sentido da Escritura, é estar morto, morrer. Então diz que Jesus foi as primícias, ele foi o primeiro a ser levantado depois da morte. Ninguém antes de Cristo ressuscitou. Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Por isso, então, nós entendemos que Lázaro não ressuscitou, mas foi restaurada a vida dele, porque depois ele voltou a morrer. Então, a aplicação aqui é algo para nós podermos entender e até crer, e em um dos vídeos anteriores eu falei um pouco sobre a ressurreição e a importância disso. Nós precisamos entender que a ressurreição que Cristo oferece para nós é uma dádiva e é de graça. Ninguém vai precisar fazer nada para ressuscitar. Todas as pessoas vão ressuscitar, sejam bons ou maus, homens ou mulheres, malvados ou justos, não importa, todo mundo vai ressuscitar. E nós precisamos entender que então a ressurreição é uma realidade para todo mundo, vai acontecer. Agora, a vida eterna é uma possibilidade, é algo que nós temos que conquistar. No versículo 2, então nós vamos ver lá o que aconteceu. E fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Aqui nós vemos 3 personagens, que é Marta, Lázaro e Maria. Maria, no próximo versículo, vai ser citado ela. E os 3 estavam, de uma certa forma, servindo da melhor maneira que eles sabiam servir. Então diz que Marta servia. E se nós formos ver várias experiências sobre Marta,
Marta sempre, aquela experiência quando o Senhor disse para que Maria escolheu a melhor parte, ela também estava fazendo algum tipo de alimento, né? Servindo ao Senhor. Uma aplicação talvez importante que eu vejo nessa experiência é que até hoje nós não sabemos qual foi a receita da comida que Marta fez e ofereceu para o Senhor, mas nós sabemos o que ele ensinou a Maria. E nesse momento, então, nós podemos aprender aqui com uma aplicação que Marta, Lázaro e Maria estavam em várias posições para servir. E aí nós podemos fazer uma pergunta como aplicação. Estamos prontos para servir ou somente estamos aqui para ser servidos? Então nós aprendemos em várias escrituras que Cristo não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em nosso favor. No versículo 3, nós vamos ver que então fala sobre a Maria, o que Maria fez, ou como ela estava servindo. Então diz, então Maria, tomando uma libra de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Esse é um versículo que eu aprecio muito, porque só nesse versículo ele tem várias aplicações e várias coisas que nós às vezes precisamos levar mais tempo para poder entender. Então nós vamos ver algumas coisas que eu consegui identificar aqui. Uma libra ou um arratel era um frasco de mais ou menos 450 gramas de creme. Só que diz aqui que era um creme, um unguento de nardo, era um creme muito puro e caro, porque diz lá que era um arratel de muito preço, era algo caro. Se nós formos observar, por exemplo, a gente sabe hoje, às vezes a mãe diz para os filhos, olha, economiza no shampoo, ou economiza no creme para o cabelo, né, para poder render bastante, né? Porque às vezes é caro. Então, esse creme era o que diz aqui na escritura, o nardo, ou unguento de nardo, era um creme muito, não muito raro, mas era algo assim especial e que não se usava muito né, de forma costumeira e que era muito caro, né? E aí diz que Maria, ela ungiu os pés de Jesus. Se nós formos ver lá no livro que João registrou aqui, Mateus e Marcos também registraram. Só que se vocês lerem essa história lá em Mateus e Marcos, vai ser interessante que nós vamos ver lá que eles tiveram assim uma visão ou uma preocupação, e a gente sabe que os 4 primeiros livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, tem os 4 às vezes contam a mesma experiência, mas com uma visão diferente, e cada um viu de uma forma, ou explorou ou extraiu algum ensinamento de forma diferente. Nesse capítulo eu escolhi João, porque João ele se detalha um pouco mais, embora tenha alguns detalhes que o Marcos ele detalha mais, como por exemplo, aqui o João ele fala que ela ungiu os pés, Marcos já disse que ela ungiu os pés e a cabeça, então ela usou aquele creme todo da cabeça aos pés de Cristo, e isso era uma forma de respeito ao mestre. E aí diz que ela enxugou os pés dele com o cabelo dela. Vamos pensar um pouco que naquela época, né, não eram ruas asfaltadas, eram ruas empoeiradas, e naquela época se andava, né, com sandálias, não sapatos fechados, e muito provavelmente os pés de Cristo estavam empoeirados. E imagine jogando um creme em cima ainda. Então forma um barro. E Maria então enxugou com os seus cabelos. Vamos ver uma aplicação aqui. A gente sabe que hoje o maior cuidado, um dos maiores cuidados que a mulher tem com ela é os cabelos. Então muitas vezes as mulheres se preocupam muito com o cabelo, né? Como é que está? E Maria nesse momento ela não se preocupou com o cabelo. Ela estava servindo de todo o coração, poder, mente e força. E ela não se preocupou com ela ou com o cabelo dela. Então ela deu tudo o que ela tinha, até o cabelo, para
enxugar os pés de Cristo. E diz que esse nardo, esse unguento de nardo, ele era muito cheiroso, muito perfumado. E diz que quando ela abriu para fazer isso, a casa onde eles estavam se encheu, a casa inteira do nardo, daquele perfume gostoso. Aqui tem uma aplicação. A gente sabe que nesse momento lá estavam pessoas que eram a favor de Cristo e pessoas que eram contra Cristo. E Maria não se preocupou. Não, quem merece talvez se beneficiar com esse perfume do nardo seria só os que são a favor. Mas mesmo aqueles que não fossem a favor de Cristo também se beneficiaram com o perfume do nardo ou do unguento. Então a aplicação é essa, que às vezes a gente faz uma atividade e a gente acha que essa atividade é só para aquelas pessoas que sempre estão conosco, sempre estão ao nosso lado, e às vezes alguém aparece e nós até julgamos as pessoas que elas só vêm, né, para a atividade. E às vezes não permitimos que as pessoas se beneficiem do perfume da atividade. Então nós podemos fazer dessa forma. E nós aprendemos também aqui quando saber ouvir e quando agir. E foi o que Maria, ela guardou esse unguento, como nós vamos ver agora nos próximos versículos, ela guardou para aquele momento. Ela sabia que talvez haveria um momento que ela estaria com Cristo e ela falou, isso está reservado para o Senhor. Então Maria deu tudo o que tinha, não reteu nenhuma parte do que ela poderia fazer e fez o melhor que ela podia, até usar os cabelos dela. E até hoje a sua ação é contada exatamente como Jesus disse que seria. Marcos registra isso. Em Marcos 14:9, ele fala que essa ação de Maria seria contada por muitas e muitas vezes. E nós estamos contando hoje. Então, é algo em que o Senhor valorizou e nós podemos aprender com isso. No versículo 4, então nós vemos, então um dos seus discípulos, depois que Maria estava usando aquele unguento, lembra, de alto preço, e um dos discípulos, ou do coro dos 12, estava lá, que era Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo. E aí então Judas disse algo, aí nós vamos ver isso no versículo 5, mas eu identifiquei nesse ponto aqui sobre a oposição. E eu identifiquei que a pior oposição é a de dentro de casa. E por quê? Talvez Cristo esperasse que aquelas pessoas que não queriam ouvi-lo, não queriam aceitá-lo como Cristo, seu Salvador, ele entendesse que essas pessoas fossem oposição. Mas Judas Iscariotes se tornou nesse momento, começou a se tornar a oposição. Ele criticou Maria do que Maria estava servindo, ou como ela estava servindo ao Senhor. Então, que nós possamos evitar, existe uma escritura que diz, lá em 2 Nef 2:11, que é necessário que haja oposição em todas as coisas. Mas esse princípio está ensinando que sempre vai haver oposição, ou seja, do que é certo e do que é errado, para nós termos a escolha. Porque se todas as coisas fossem certas, nós não teríamos como escolher, ou vice-versa. Então, é necessário que haja oposição no sentido de que sempre vai ter algo ao contrário, ou algo que é melhor para nós podermos escolher. Mas não é necessário que nós sejamos oposição dentro daquilo que nós acreditamos e cremos. Então, nós podemos nos tornar oposição aos ensinamentos de Jesus Cristo. E aí lá no versículo 5, que é uma pergunta, e aí Judas perguntou, quando Maria estava lavando ele disse o seguinte, por que não se vendeu este unguento por 300 denários e não se deu aos pobres? Bom, aqui alguém vem falar, talvez algumas pessoas que estavam em volta, vendo aquela cena, talvez, é verdade, Ela poderia talvez usar metade do frasco, era 450 gramas, É um frasco grande. E ela poderia usar metade, porque era caro, ela usaria metade para servir ao Senhor, lavar ao Senhor, e metade ela venderia, e até ele propôs um valor, 300 denários, que era muito dinheiro, e dar aos pobres, ajudar os pobres.
Bom, aqui nós vamos entender algo interessante, né? No versículo 6, além de ele se tornar oposição, nós precisamos entender que às vezes aquela pessoa que se torna oposição, ela usa a lógica racional. Ela não usa a lógica ou o bom senso ou uma prudência buscando assemelhar o como eu penso e como Deus pensa, se isso está alinhado. Então, quem usa a lógica racional, ele raramente vai estar alinhado com como Deus pensa. Porque muitas coisas não é lógica, muitas coisas é espiritual, ou a maioria delas é espiritual. Mas, na verdade, o princípio que eu identifico aqui nesse versículo é que o que conta é a verdadeira intenção. Então, talvez aqui, né, da maneira que Judas Iscariotes falou, muitas pessoas que estavam lá falaram, é verdade, metade daquele frasco de 300 denários poderia ajudar muitos pobres. Muitas pessoas talvez estão passando fome ou necessidade. Mas o que vale é a intenção do coração e da mente. E nós não temos esse poder de identificar isso. Cristo tem, ele tinha na época e tem. Por isso que o julgamento vai ser algo muito justo da parte de Deus, porque ele não vai julgar somente as atitudes, mas a intenção das atitudes. Por exemplo, às vezes a gente faz alguma coisa sem intenção de ofender, mas alguém se sente ofendido. Então, na verdade, o Senhor sabe que a pessoa não teve a intenção de ofender, mas alguém se ofendeu. Então, o que conta é a intenção. E vamos ver qual era a verdadeira intenção. João registrou isso, né? Então, mas antes, Romanos 8, 27 fala sobre Deus, ele examina e conhece os corações de seus filhos e sabe qual é a intenção de cada um. E lá no versículo 6, então, nós vamos ver o que João registrou sobre o que Judas falou. E ele disse, ora, Judas, disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa, e tirava o que nela se lançava. Então vamos lembrar que, né, quando ele falou, olha, né, não era melhor ela, né, parte desse unguento ela vender e ajudar os pobres? Mas, na verdade, Judas não estava preocupado com os pobres. Na verdade, a intenção real dele era que entrasse mais dinheiro na bolsa, que ele era o tesoureiro, e para ele poder usar aquele dinheiro ou furtar aquele dinheiro, porque está registrado que ele era ladrão. Então, na verdade, Judas usou uma posição elevada e destacada como membro do coro dos 12, com domínio injusto. E essa é a forma que às vezes nós temos que tomar cuidado, se o nosso domínio é justo ou injusto. Se ele é um domínio alinhado com aquilo que Deus espera que façamos, é um domínio justo e não injusto. No versículo 7, então, eu gosto muito desse versículo, que é o momento em que o Senhor, então, ele dá a resposta para Judas, e ele diz para Judas, deixai-a, para o dia da minha sepultura ela guardou isso. Marcos, ele registra lá, porque ela preservou este unguento até agora, para que pudesse ungir-me em sinal de meu na verdade, sepultamento. Então, eu gosto muito dessa palavra, até destaquei ela, deixai-a. A aplicação que eu faria aqui, para nós, na nossa vida, tanto pessoal, familiar, eclesiástica, ou até profissional, é permitir, quando o Senhor disse para a Judas, né, deixai-a, ele diz, permita que ela sirva da melhor maneira que ela se preparou para isso. Então hoje nós poderíamos dizer para os pais, né, deixai os seus filhos fazer o seminário, deixai os seus filhos progredirem, indo na igreja, deixai o seu marido servir no seu chamado, deixai a sua esposa servir no seu chamado. De que forma? Ajudando. Enquanto ela serve, você ajuda de uma forma. Enquanto ele serve, ela ajuda de outra forma. E os filhos e assim por diante. Então, deixai-a. Permite que as pessoas sirvam da maneira que elas sabem, usando a capacidade e a habilidade de cada um, que somos diferentes. Alguns têm mais capacidade que outros.
A parábola dos 10 talentos, ela nos ensina exatamente esse princípio. O Senhor lá não estava ensinando a quantidade de habilidades. Então, a parábola dos 10 talentos. Então, nós sabemos lá, um tinha 1 talento, outro tinha 2, outro tinha 5. O que tinha 5 dobrou para 10. O que tinha 2 dobrou para 4. E o que tinha 1 não fez nada com aquele talento. E aí o Senhor veio lá para eles explicar a sua mordomia do talento que eles tinham, que é o julgamento. E aquele que tinha 5 e dobrou para 10, o Senhor disse para ele: servo bom e fiel, entra para o meu descanso, para o meu gozo. Aquele que tinha 2 e dobrou para 4, ele falou a mesma coisa, ele colocou ele na mesma posição daquele que tinha os 10, tinha 5 e dobrou para 10. Então aqui o princípio não é a quantidade, mas é a qualidade de serviço que nós podemos prestar ao Senhor. Se aquele que tinha 1 talento, que se comparado aos outros, ele tinha menos habilidades, mas ele desenvolvesse ela e dobrasse para 2, ele iria para o mesmo lugar que o que tinha 4 e o que tinha 10. Mas por ele não ter feito nada, o Senhor então tirou dele até o que ele tinha e deu para aquele que tinha 10. E por que deu para aquele que tinha 10? Porque quem tem 10 cuida de 11. Que nós possamos pensar a respeito disso, de permitir e também de deixar a nossa marca da melhor maneira que pudermos. Nesse versículo 7, então, eu defini como não impeça ninguém de servir ao Senhor quando isto lhe agrada, quando agrada ao Senhor. Permita que as pessoas deixem sua marca da melhor maneira que elas têm. Toda boa ação será contada como memória, como a de Maria. O Senhor disse lá em Marcos 14:9 que essa ação dela iria ficar na memória e seria contada muitas vezes, como estamos fazendo hoje. E é uma realidade. E as nossas ações vão ser dessa forma também. No versículo 8, então, o Senhor então disse, porque os pobres, como Judas falou, olha, usar metade lá do unguento para ajudar os pobres, né? Mas aí o Senhor disse, porque os pobres sempre os tendes convosco, porém a mim nem sempre me tendes. Por quê? Porque na verdade os pobres, nós temos uma forma de ajudar os pobres hoje, com ofertas de jejum, ou de ajudas pessoais, que às vezes você conhece alguém com uma necessidade e você vai lá, ajuda, e só fica entre você e o Senhor. Então essa é uma forma em que os pobres sempre podem estar conosco. Mas é por isso que o Senhor falou, e para estar com ele, são algumas situações que acontecem, como foi o caso de Maria. Maria, ela nem sempre teve todas as oportunidades de estar do lado dele e fazer o que ela fez exatamente nesse momento. A aplicação que eu vejo aqui é que podemos fazer o bem a todas as pessoas quando quisermos. Mas uma ação exclusiva a Cristo exige mais sacrifício. Então tem uma escritura que fala que quando nós estamos a serviço do nosso próximo, também nós vamos estar servindo ao Senhor, a Jesus Cristo. No versículo 9, então, nós vamos ver, e muita gente dos judeus soube que ele estava lá. E foram não só por causa de Jesus. Então, essas pessoas sabiam que Cristo estava lá, e a gente sabe que na época onde o mestre estava, o povo, muitas pessoas, multidões iam lá ouvir. Então, eles foram lá não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Bom, já expliquei sobre o ressuscitar, mas as pessoas ouviram, olha, aquele homem lá morreu e Cristo foi lá e restaurou a vida dele. E muitos foram lá para ver Lázaro, ver, bom, ele estava morto, agora eu quero ver ele vivo, né? E por causa disso, muitas pessoas elas foram lá para ver por si mesmas. Isso é um princípio, né? Quando nós estudamos as Escrituras, embora é bom nós ouvirmos o compartilhamento de outras pessoas, qual é a visão, a ideia, o pensamento sobre uma determinada experiência, mas o mais importante nisso tudo é que nós busquemos saber por nós mesmos. Então esse é o princípio, que as pessoas foram lá para ver por elas mesmas, embora elas ouviram os outros falarem do milagre de Cristo e até acreditaram que Cristo tinha
poder, mas elas ainda assim queriam ver por elas mesmas. Então, no versículo 9, eu entendo que não podemos ser meros ouvintes, ou estar lá por curiosidade, ou com leviandade. Sempre haverá os anticristos presentes à nossa volta, que é a oposição. Sempre vai ter oposição. Quando você escolher servir ao Senhor, pode esperar, vai ter oposição, vai ter dificuldades. E em Osias nós aprendemos que o Senhor falou: não ordenei que viesses aqui para ouvir levianamente as palavras, mas para que viesses receber revelações. E nós temos que aprender a saber por nós mesmos. No versículo 10, nós vamos ver então, aí diz que os principais, que aí eram aqueles que não gostavam de Cristo, né? E então eles viram que as pessoas começaram ainda mais a acreditar em Cristo. E talvez ia aumentar o grupo, que já tinha um grupo que era a favor de Cristo, e ia aumentar esse grupo. Então os principais sacerdotes fizeram uma reunião de conselho entre eles e deliberaram matar também Lázaro. Então isso nós aprendemos nas Escrituras, que se chama combinações secretas. As combinações secretas vêm desde o Velho Testamento, e ela funciona de uma maneira simples para entender, é que as combinações secretas são grupos de pessoas que conspiram em segredo com o objetivo de ter lucros, mesmo que seja preciso matar. Então, eles queriam, na verdade, matar Lázaro para, de uma vez por todas, eliminar as provas, né? Porque ninguém podia negar que Lázaro estava morto, porque Cristo só foi lá depois de 4 dias, então eles não tinham como negar, nem eles, os judeus, tinham como negar. Então eles viram entre eles, falaram: bom, o jeito é matar Lázaro e acabar com essa história. E aí nós aprendemos que Deus, ele não opera através de combinações secretas, e nem que o homem algum derrame sangue. Então, hoje, nos nossos dias, nós vemos isso também, que são combinações secretas modernas. E nós vemos isso, é só quem assiste jornal, lê jornal, e a gente sabe que a palavra, né, talvez é colocada de outra forma, mas são combinações secretas. No versículo 11, então, nós vemos: porque muitos dos judeus, por causa dele, de Lázaro, iam e criam em Jesus. Então aí, né, por causa daquele milagre, e as pessoas estavam indo lá e estavam vendo, é real, Lázaro estava morto, agora ele está aqui. E aí a crença em Cristo aumentou ainda mais. Embora nós aprendemos em alguns vídeos anteriores que a fé, ela precede o milagre. Então não quer dizer que as pessoas que viram Lázaro, aí essas pessoas, bom, agora eu vou ter fé em Cristo. Mas o milagre, ele é o resultado do exercício da fé. Mas eles começaram a aumentar a fé em Cristo. E isso, para os judeus, era prejuízo, né? E aqui, então, no versículo 11, eu posso definir como uma aplicação que Lázaro, ele atraía as pessoas. Ele não era o repelex, né? Repelex são as pessoas que repelem as pessoas, né, de perto. Então, hoje, como se aplica isso? Então, vamos pensar, talvez, uma família, membro da igreja, tem ensinamentos, e as pessoas, vizinhos, sabem que aquela pessoa, ela vai na igreja, que ela prega os ensinamentos de Cristo, mas as ações do dia a dia e o exemplo não atraem as pessoas, repelem. Às vezes tem pessoas que falam: não, eu não quero ser daquela igreja porque eu conheço uma família que e eles não fazem nada do que eles dizem que a igreja prega. Então nós temos que, com o nosso exemplo, o bom exemplo, e da melhor forma que pudermos, atrair as pessoas. E é natural, e a gente sabe que a maioria, né, das pessoas que são cristãos de verdade, que aplicam as ações, agradam a Cristo, ajudando o próximo e fazendo o melhor, às vezes nem precisa falar nada, as pessoas vão querer estar do lado delas, as pessoas vão querer saber e vão até dizer: você é diferente. Então isso é atrair as pessoas através do bom exemplo que nós podemos dar.
E o Senhor Jesus Cristo foi levantado para atrair todos a Ele. Então, Cristo nasceu, como ele disse, ele veio para cumprir uma missão do seu Pai e cumpriu muito bem. Então, esses 11 versículos, espero que eu tenha, né, deixado uma visão de uma alternativa para se estudar esses versículos. Eu tenho certeza que talvez, se vocês estudarem esses 11 versículos, talvez vocês vão conseguir identificar coisas que eu não comentei aqui. Mas essa é a beleza, né? É aprendermos por nós mesmos. Eu contribuí ou compartilhei com o meu entendimento, e você, estudando por você mesmo, você vai ter um entendimento de outras coisas que não foram comentadas aqui por mim. Então eu espero ter ajudado, e é uma forma de nós aprendermos a extrair princípios e doutrinas, porque aí nós vamos identificar formas de viver da melhor forma possível, agradando a Cristo e sendo bons cristãos. Então eu espero ter ajudado, e muito obrigado por vocês terem acessado esse canal. E só lembrando que aqueles que não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam no canal, compartilhem esses vídeos com os seus contatos, ativem o sininho, por favor, também, e curtam os vídeos, né? E até a próxima semana, no próximo vídeo. Obrigado.